Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel, sou fundador e CEO da Alvo. Estou aqui hoje no quarto episódio do AlvoCast da segunda temporada e estou surpreso. Eu estou aqui diante de duas empreendedoras do segmento de climatização e refrigeração. Eu estava brincando com elas aqui que não é comum, né? A gente vê duas mulheres empreendendo. E estou com o Saulo, que trabalha lá na Esfriar, que é uma empresa aqui de Goiânia de climatização e refrigeração. Pessoal, muito obrigado por terem aceitado o convite da gente para participar do podcast. Vai ser uma honra vocês poderem contar a história empreendedora de vocês aqui. Obrigada, o prazer é nosso, Gabriel. A gente agradece essa oportunidade, Gabriel. Pessoal, antes eu queria que vocês contassem um pouco sobre como é que foi a ideia de começar a empresa, o que vocês faziam antes da Esfriar e como é que veio essa ideia de trabalhar no segmento de climatização, que em Goiânia a gente precisa, né? Faz um calor danado, quem tá assistindo no de Goiânia. Mas eu queria que você contasse um pouco como é que começou esse projeto. Então, a Esfriar, ela surgiu, né? Ela foi registrada, fundada no ano de 2015 pelo meu esposo, né, Josivan. E a gente começou quando... Na verdade, o Josivan, ele sempre trabalhou nessa área de refrigeração, sabe? Em torno de 20 anos dele de idade, hoje ele tem 35. Ele já trabalhava nessa área de climatização. A experiência dele já vem de uns anos trabalhando em São Paulo, conhecendo essa área. E aí ele se mudou para Goiânia, a gente casou. E aí a gente trabalhava no ramo de comida, de restaurante. Então, nada a ver. Aí ele tinha parado um tempo de trabalhar na área da refrigeração. E aí ele pegou e a gente fechou o nosso restaurante. Infelizmente não deu certo. Ou felizmente, né? E a gente pegou e ele voltou a trabalhar na área da refrigeração. Assim que ele voltou para a área da refrigeração, ele começou a atuar com o pessoal do Banco Itaú, com o pessoal de uma construtora, prestando serviços, né? E o Marcos também, nesse meio tempo, ele já fazia... O Marcos é o outro fundador, junto com Isso, vocês. outro fundador. Ele já trabalhava na área de marketing, ele atuava como criador de site, ele lançava os sites que ele criava no Google, ele tinha um alcance muito rápido e muito bom nessa área de divulgação, de trabalhar na internet. Então, o Josivan entrou em contato com meu irmão, a gente sentou, a gente fez uma reunião, e aí... O Marcos é seu irmão. Isso, eu entendi. Só para entender, né? É isso. O Josivan é meu esposo e o Marcos, outro fundador da Esfriar, ele é meu irmão. Tá. Então, a gente juntou, né, o útil ao agradável com a mão de obra do Josivan, com a experiência e expertise do Marcos, e fizemos a Esfriar acontecer, né? Nós consolidamos ela em 2018, nós tivemos que reabrir o escritório, porque conforme a gente foi crescendo, foi criando uma demanda muito alta, então a gente tinha clientes para atender e pessoas para contratar, então assim, foi algo muito rápido. Pô, legal. Isso. E deixa eu entender, então, o Marcos cuidava da parte de vendas, então ele fez o site, tentava atrair clientes de maneira, sei lá, pelo Google, marketing. enfim. E o seu marido, o Josivan, ia lá instalar os equipamentos e fazer a parte técnica. Isso. É isso. Aí Entendi. aconteceu da seguinte forma, a gente começou com um escritório pequeno, né? Aí, inicialmente, a Isabela, ela estava trabalhando ainda Não, eu fazia faculdade de biologia. Isso. Nada a ver. O Marcos hoje é meu noivo. E na época a gente já estávamos juntos. Mas, assim, eu ia para atender telefone, ajudar, ainda estava estudando, né? Não era meu Isso. foco Foi aquele principal. convite que assim, você tá fazendo o quê? Isso. Nada, então vem ajudar. Era isso. Aí, Estudava para fazer... Tava formando, depois estudei para fazer mestrado. Só que a empresa foi crescendo tanto que, assim, houve a necessidade de eu abandonar, inclusive por causa da pandemia, né? Entendi. Os estudos, assim, deu uma parada, a faculdade fechou os laboratórios, e aí eu isso. entrei de cabeça no negócio. Legal. Inicialmente, né, como eu estava Mas sempre falando, estive lá. era eu no escritório, o Marcos e o Josivan atendendo no campo, né, fazendo o operacional. Aí, logo em seguida, eu já não conseguia mais atender. Aí, o Marcos foi para o escritório. Aí, a gente teve que contratar um auxiliar para o Josivan. Então, tanto que a gente foi crescendo.
E aí, hoje, nós temos 30 colaboradores. Caramba! Isso. A empresa Atuando. começou em 2015. Isso. Em 2015 para cá já tem 30 colaboradores. E Isso. esses colaboradores são divididos em técnicos, administrativos, Isso. marketing. Exato. De forma geral. E o papel de vocês hoje exatamente é qual lá, da Adriane e da Isabela? Tudo. Eu sou gestora financeira. Gestora Né? financeira. Eu cuido do departamento financeiro da empresa e eu faço estratégias de crescimento para a empresa, né? Ah, que legal. E a Isabela? Então, como, né, donas, a gente já fez de tudo. Mas hoje, atualmente, sou gestora do RH, com o pessoal ali interno, faço a gestão, documentação e um pouco de Entrevista, tudo, né? enfim. Exato. E Ainda o mais porque teve esse salto, assim, Muito muito rápido, grande, né? né? Houve essa necessidade de contratação. Então, assim, fiquei nessa Isso. parte. Muito legal. E o Saulo trabalha... Eu sou da parte de gestão de contratos, né? Com o salto que a empresa deu aí, o crescimento, a gente reorganizou os departamentos, aí criou o departamento de gestor de contratos. A gente tem uma pasta grande de contratos hoje, e aí eu faço a gestão desses clientes aí que a gente presta serviço para eles mensalmente, que no caso a gente tem a plataforma por causa do PMOC, né? Entendi. Que esse contrato de 12 meses, então a gente tem que fazer toda essa gestão aí. É você que mensal. gerencia a equipe operacional. E o Marcos está nela até hoje ou ele saiu dela? Isso. Não, o Marcos, ele tá até hoje, né? A gente atua nós 4 juntos. Legal. Então, o que acontece? A Esfriar hoje, Gabriel, ela não atua só na parte de manutenção. A Esfriar, ela atende obras de grande e médio porte e atende na área de contratos. Hoje, a gente não prioriza mais a nossa questão de atendimentos esporádicos, porque a nossa demanda chegou num nível de... Como é que eu posso dizer? Das pessoas nos procurarem que a gente não consegue atender Não consegue tudo. atender todo mundo. Aí vocês Isso, priorizam nós empresas, né? priorizamos. Provavelmente Isso, com contrato. obras e contratos. Então, hoje o Josivan, ele é responsável pela área de obras. Então, é ele quem gerencia as nossas obras da empresa. E o Marcos, ele é nosso diretor-geral na parte de contratos. Ele atua tanto na obra quanto nos contratos, mas o foco dele hoje é os contratos. É ele quem faz o gerenciamento geral. E é ele que vende. ainda. Não, nós temos o nosso departamento Tem um comercial. time de vendas. Sim. Ele Isso. começou nessa parte de vendas, Mas, provavelmente para já era uma ser expertise que ele sincero, tinha. a gente Isso. hoje não precisa mais fazer uma venda. Assim, As a empresas gente procuram só vocês. concretiza a venda, porque os clientes vêm até nós. Principalmente por causa do site. Então, essa questão da tecnologia sempre, Ajudou desde o início, vocês. esteve lá por causa do Marcos. E ele falava, olha o site, vamos fazer, tem que estar na primeira página do Google. A gente ficava, aham, ok. Os clientes Hoje a procuram gente lá. vê a importância e a gente trabalha com a tecnologia, assim, desde o início, né? Pô, muito legal. Deixa eu fazer uma pergunta. Acho que você já falou um pouco sobre isso, mas a maioria das empresas de climatização e refrigeração, não só aqui em Goiânia, mas no Brasil inteiro, não tem muita dificuldade de fazer esse crescimento tão rápido igual vocês fizeram em poucos anos, assim, né? Isso. O que vocês acham que foi o diferencial, assim? O que vocês acham que fez com que vocês chegassem a não precisar, por exemplo, se preocupar tanto com vendas? Porque eu imagino que vocês chegam muitos leads de indicação, Isso. muita gente que já trabalhou com vocês, talvez em uma empresa, saiu dessa empresa, foi para outra e levou o trabalho de vocês. Mas eu queria entender, assim, no contexto, vocês estão desde o Isso, comecinho, que conseguiram acompanhar todo esse crescimento. O que são os principais fatores que você viu que fez com que a empresa chegasse nesse estágio? Eu acredito que, assim, são por partes, né? Inicialmente, foi o nosso site. O nosso site, foi o próprio Marcos que desenvolveu, ele pensou em cada detalhe do nosso site. Uma forma mais acessível do cliente chamar a gente, uma forma mais clara do cliente ver o que ele realmente está procurando, algo mais direto, sabe? Muitas pessoas têm dúvidas, né? Até em grandes obras, grandes contratos, depois da lei do PMOC mesmo, as empresas são obrigadas a fazer, têm dúvidas. E o site hoje, ele esclarece essas dúvidas dos clientes. Bem então, às completo, vezes eles já né? ligam lá, já sabendo, porque eles leram no site. E aí eu acho que o que complementa é essa questão da qualidade do atendimento, da gente poder tirar essas dúvidas, entendeu? Pô, muito legal. Isso. O ponto inicial da Esfriar foi o nosso site, Gabriel. Então, assim, óbvio, como eu estou citando para vocês, são por etapas, né? Então, logo após os nossos clientes nos procurarem através do site, a gente prioriza atendimento diferencial.
Então, assim, você vai ter um atendimento, se você procurar esfriar, um atendimento especial para você. Você entendeu? Especializado para você. Não vai ser algo que é genérico. A gente procura tratar os nossos clientes como os nossos amigos. A gente gera um vínculo de amizade com os nossos clientes. A gente tenta demonstrar a maior transparência, por exemplo, porque quem procura uma empresa para poder fazer uma instalação, uma manutenção, ele não tem conhecimento técnico. Ele não sabe como que é uma instalação. E a gente tenta falar e fazer na maior transparência possível para o cliente. Então, Deixa assim, mais claro possível nós como ensinamos para os funciona. nossos clientes como que é feito, a gente faz o passo a passo para ele entender o processo da Eu instalação, da imagino que muitos manutenção. clientes nem sabem o que é PMOC, né? Vocês Não vão falar. sabem. Então, assim, a gente tem que ter aquele vínculo de amizade e explicar para o cliente e ele entender o que realmente é a climatização, a instalação, a manutenção, a obra, sabe? A gente faz questão do nosso cliente fazer parte daquele projeto, daquela obra, daquele serviço, sabe? Entendi. Então, o pontapé inicial da Esfriar foi justamente o nosso site, mas o atendimento diferenciado que a gente faz por cada cliente que a gente tem, esse foi o que nos fidelizou com os Entendi. nossos clientes. Legal. Então, acabou que o marketing de boca a boca, né, que a gente fala, hoje ele é um dos mais fortes, porque nós temos muita indicação dos nossos próprios clientes. O cliente fez esse atendimento uma vez, achou interessante e indica Isso, vocês Já sempre, sai né? indicando. Só para explicar para nossa audiência o que é o PMOC, às vezes a gente está falando, o que eles estão falando que é PMOC, né? Rapidinho aqui, eu não sou da área de refrigeração, então se eu falar alguma besteira, vocês podem ficar à vontade para me corrigir. Mas o PMOC é uma lei que foi feita, se não me engano, no final dos anos 90 para os anos 2000, né? Um senador ou um deputado morreu por conta de Isso. falta de manutenção em um equipamento, ficou doente e acabou falecendo. E aí é um PMOC que chama Plano de Manutenção, Operação e Controle, que é um documento que a própria, acho que Anvisa, né? Isso. Todo estabelecimento comercial com acima de 25 mil BTUs, acho que é 25 ou 30 mil, né? 60 mil. Eu Isso. tava falando besteira. Acima de 60 mil BTUs é obrigado a fazer. Então, você tem um restaurante, uma academia, sei lá, uma indústria, qualquer coisa, você pode ser fiscalizado pela Anvisa. Se você não tiver esse documento, você pode ser multado, né? E quem fornece esse documento é um engenheiro, ou quase todas as empresas, né, que sabem, que conseguem vender isso, de manutenção e de climatização. A Esfriar é uma delas. Então, se você estiver precisando de um PMOC, pode procurar isso. Pô, legal. E hoje, acho que essa história de vocês... eu estava falando com vocês aqui antes, né? Sobre essa questão do técnico que precisa empreender, que começa a empreender, né? E ele não tem todas as habilidades de gestão necessárias. Eu achei interessante, porque vocês conseguiram juntar, né, empreendedores que são, como é que eu vou dizer? Eles se complementam, né? De ramos totalmente De ramos diferentes. totalmente diferentes. Então, tem um Isso. que é muito bom tecnicamente, que ao invés dele simplesmente relegar a gestão do negócio, ele conseguiu um sócio que entendia de outras partes que ele não era tão bom assim, né? Que é o Isso. Marcos. Depois trouxe vocês que fazem a gestão do dia a dia, né? Contratação, gestão financeira, enfim. Eu acho, assim, que um dos diferenciais é a gente tirar o melhor que a pessoa pode oferecer em qualquer lugar. Então, assim, às vezes a gente contrata alguém ali pro escritório, aí passa um pouco de tempo e a gente tá vendo que, naquele local ali não tá bacana, mas vamos mudar ele aqui um pouquinho pra cá. É um dos diferenciais que a gente tem lá. Pô, muito legal. Na gestão interna mesmo. E acho que por isso, desde o começo, né? Cada um era de uma área totalmente diferente. A gente viu que a gente podia ser melhor em outra área. O Marcos viu que ele podia ser melhor. O Josivan, eu, a Adriane. Né? No início a gente tinha uma cabeça, a gente falou, não, a gente pode tirar o nosso melhor em outra área aqui. E aí a gente levou isso para a empresa. O Marcos, ele sempre quis. Como ele é meu irmão, né? Eu conheço ele há Desde muito que ele- tempo. Desde que ele é pequenininho. Ele sempre quis atuar na área de prestação de serviço, né? Porque, assim, eu acredito hoje que o mundo, ele é muito volátil. Então, por exemplo, lojas, comércios, hoje você quase não vê mais. Você compra tudo pela internet. Então, prestação de serviço não. Prestação de serviço é algo que fideliza e que vai durar por muitos e muitos anos ainda. Então, assim, é algo que não vai acabar. Então, como ele já tinha essa visão desde sempre, ele sempre quis fazer a empresa dele, que
tivesse atuação como prestação de serviço. Então, Entendi. quando houve essa oportunidade de juntar o Josivan, técnico, né, como você disse, que já conhecia um pouco dessa área, e ele que já conhecia um pouco da área de informática, de site, de Instagram, de tudo, então foi o juntou útil ao agradável. Então, tanto que a nossa empresa hoje, a Esfriar, a gente não tem problemas internos como discussão entre sócios. Por quê? Porque cada um atua na sua área, né? A gente não tem aquele conflito de dois técnicos estar o tempo todo debatendo um com o outro, sendo que a gente se respeita como especialista na profissionais própria ali, né? área, entendeu? Entendi. Vocês falaram um negócio que eu vejo em todas as empresas que crescem mais rápido, como é o caso de vocês, eles quase nunca focam em pessoas físicas, eles focam sempre em contratos. Eu queria que vocês contassem um pouco do papel da importância do contrato recorrente dentro da operação, tanto financeira, acho que o contrato recorrente dá uma previsibilidade de fluxo de caixa para vocês interessante, né? Isso. Mas eu queria que vocês contassem um pouco o papel desse tipo de contrato dentro do crescimento de vocês, dentro da construção da empresa, e como é que vocês hoje não é gerenciam, né? Mas como é que hoje vocês conseguem novos contratos? Vocês só não estão pegando novos clientes, né? Mas como é que é o processo de venda desses novos contratos? Porque é um negócio que muito empreendedor tem dificuldade. Como é que eu vendo contratos? Então, vou no supermercado ali, eu vou numa rede de loja, eu vou no negócio. Como é que eu ofereço esse negócio? Com quem que eu falo, né? Como é que vocês fizeram isso lá dentro da Esfriar? Então, sobre a sua primeira pergunta, né? Sobre a questão dos contratos. Dos contratos, o que acontece? Como eu falei inicialmente, né? O nosso site, ele é o pontapé inicial. Então, as empresas que procuram a Esfriar já acionam o nosso WhatsApp comercial direto. Então vocês usam o WhatsApp. Ou e-mail. Isso. A gente fez um episódio só sobre o WhatsApp, a importância do WhatsApp, que depois espero que o pessoal assista. Eles nos acionam pelo WhatsApp e aí a gente trata ele de forma específica. Então, a gente faz uma visita, a gente tenta acompanhar, a gente tenta entender a necessidade da empresa. Então, de qualquer forma, o nosso pontapé inicial é o nosso site, é o nosso chama, é o nosso Instagram. Mas como é que vocês filtram pelo site o cara que é pessoa física? Porque eu imagino que chega muito pessoa física lá, querendo, sei lá, o ar-condicionado do quarto dele estragou e ele quer manutenção. Como é que vocês Aí vai isso? depender da pesquisa da pessoa no Google. Por exemplo, se é um gestor de contratos dentro da empresa, vamos supor, uma indústria, ele já coloca lá, contrato de manutenção PMOC. Porque ele já tem aquele conhecimento que a empresa dele precisa. Entendi. Então vocês usam uma ferramentinha de marketing que faz esse filtro. É a RD que vocês usam? Tem eu várias. não sei te formar sobre isso. O Mar saberia falar melhor, mas ele joga as palavras-chave no site, tem as páginas, tem a página do PMOC, aí lá tem um linkzinho, olha, se você gostaria de contratar o PMOC, clica no link. Aí joga pro WhatsApp, joga pro site, joga pro e-mail, aliás. Entendi. Então, assim, a pessoa, ou às vezes as empresas ainda não sabem, mas já entram em contato. Já entrou em contato e aí a gente esclarece, né? Então, ele sempre chega no WhatsApp se apresentando. Dependendo ali da mensagem, do e-mail, a gente já pega o telefone, já liga, olha. E não só aqui em Goiânia, o Brasil inteiro, então... Vocês atendem o Brasil inteiro? Sim. Atendemos. Legal. Quais cidades vocês têm contratos hoje? Nós temos no Tocantins. Tocantins. São Paulo. Precisa muito também. Minas Gerais, São Paulo. Já tivemos no Nordeste, em alguns estados lá. Isso. Como a gente trabalha com obra, né? Acaba que a gente atende o Brasil todo, são estados específicos. Entendi. Então, aí acabou a obra, a gente já não... E como é que vocês fazem? Vocês contratam uma equipe lá? Vocês mandam gente daqui para lá para fazer a obra? Como Depende. Normalmente, por exemplo, o Josivan, que é responsável, ele gosta muito de ir pessoalmente, na primeira visita. Aí ele vê a necessidade e tal, Também. Às vezes compensa mandar a equipe daqui, às vezes não. Então ele vai sempre acompanhando. No que acontece? Como eu falei, os nossos clientes são tratados de formas específicas, né? De formas especiais. Então, sempre quando tem a oportunidade de a gente fazer um orçamento para alguma obra, nossos técnicos, o próprio Josivan vai pessoalmente na obra para poder fazer a visita, conhecer, entender a necessidade. E aí ele já faz o estudo
de quê? Vai precisar da nossa equipe de Goiânia? Não. Então, eu posso terceirizar uma equipe daqui própria. Então, acaba que, como a gente já está nessa área já tem um tempo, a gente conhece muitas pessoas já do ramo. Entendi. Então, o nosso network também, ele foi crescendo conforme a gente foi crescendo. Então, acaba que a gente conhece as pessoas de alguns outros estados e a prestação de serviço dessas pessoas, a gente confia, a gente treina e eles vão Entendi. e atendem a gente. Entendi. É algo às vezes provisório, às vezes não, depende do tipo de obra. Depende do tipo de obra, depende do estudo da obra por trás disso. E vocês pegam qualquer tipo de obra ou tem alguma específica que vocês costumam fazer mais? Não, nós faz só parte de climatização. Sim, mas- Então, por exemplo, se for uma obra VRF, nós fazemos. Se for uma obra de splitão, a gente faz. Se for uma obra de chiller, a gente faz climatização no geral. Entendi. Legal. Não tem algo que assim que a gente não faça, não atenda. E sobre os contratos recorrentes, vocês focam em algum segmento? Ah, a gente foca, sei lá. Isso, sobre a sua primeira pergunta, né? Sobre o financeiro, né? Dos contratos. Então, a gente não prioriza as pessoas físicas hoje, como eu falei inicialmente, mas prioriza os contratos, porque, assim, Goiânia hoje, ao mesmo tempo que tá chovendo muito, tá muito calor, né? Então, quando tá naquela época de frio, de chuva, o pessoal, as pessoas físicas, não procura a gente. Então, assim, nós não temos uma demanda para aqueles meses. Então, houve essa necessidade de priorizar os contratos, porque faça sol ou faça chuva, Tem os nossos contratos estão lá para a gente atender, para a gente resolver, para a gente fazer um planejamento. fazer um planejamento lá. Então, tanto que o PMOC, ele tem esse benefício, né, Gabriel? Da gente cuidar do equipamento do nosso cliente e trazer um histórico para isso. Por exemplo, se o equipamento ele já está tendo problema recorrente, nós sempre recomendamos o nosso cliente a substituição, porque passa de benefício para custo. Então, o benefício do PMOC é justamente isso. Esse é um ponto importante que ela falou, que por que o empreendedor precisa focar em contrato recorrente? A gente tem falado isso aqui em todos os episódios. A vantagem do contrato não é porque, assim, é bem mais trabalhoso você fechar uma venda com uma empresa do que com uma pessoa física. Às vezes, pessoa física, você chega lá, faz o serviço e vai embora. Isso. Mas a falta de previsibilidade que você tem, né? E, Para assim, fazer o planejamento financeiro. Exatamente. A sua empresa, assim, empresa nenhuma cresce sem um planejamento financeiro estruturado. Sim. E o contrato recorrente, ele te traz isso, né? Eu fecho um contrato ali de 12, 24, 36 meses com uma empresa. Como você diz, faça chuva ou faça sol. A gente tá lá e tá lá fazendo a manutenção. Vocês provavelmente também trabalham com venda de equipamentos. Então, além do contrato, vocês adicionam outros benefícios ali para vocês dentro do processo. É um processo, eu imagino, né? Eu nunca precisei vender esse tipo de serviço, mas um processo que eu imagino que seja mais difícil de vender, mas ele é bem mais vantajoso, né? Sem falar que pessoa física, eu imagino que deve chorar muito preço, deve ser uma dificuldade imensa de vender para ele. Depende, né? Depende da pessoa. Mas quando você lida com uma empresa, parece que a relação fica mais profissional, né? Eu imagino. O que acontece? A vantagem de você trabalhar direto, né, de PJ para PJ, é que a empresa entende a necessidade de um ar-condicionado estar funcionando, de um equipamento estar 100%. Então, assim, normalmente, não estou falando 100%, mas normalmente, quando uma empresa contrata a empresa de climatização para poder fazer um contrato de 12 meses, eles querem segurança, eles querem que a empresa atenda conforme a necessidade, eles querem algo que satisfaçam eles, né? Então, por exemplo, se tiver uma reunião, eles querem o equipamento funcionando. Então, se não está funcionando, a nossa equipe já é acionada de emergência e já vai lá e resolve. Então, quem contrata a empresa de climatização, eles querem uma segurança para isso, e é o que a gente fornece. Então, quando você lida de PJ para PJ, é mais tranquilo, porque eles entendem a necessidade de uma climatização boa, de um ar-condicionado funcionando 100%, no geral. E esses contratos têm algum segmento que vocês costumam priorizar hoje, sei lá, restaurante, academia? Não, a gente não prioriza. Vocês têm contratos de diversos segmentos diferentes. Isso, sim. Entendi, pô, legal. E me conta uma coisa, hoje vocês duas, eu acho que o Saulo também pode falar um pouquinho, como é que vocês gastam o tempo de vocês hoje lá dentro, assim? Quanto do tempo de vocês é focado em vender mais, em fazer gestão, em crescer o negócio? Principalmente vocês duas são as empreendedoras, né? O tempo todo. O que acontece?
a gente nunca tá satisfeito, né, Gabriel? Conforme a gente vai crescendo, a gente quer crescer mais. E eu posso falar por mim mesma. Eu quero que a Esfriar chegue num patamar que não seja só para nós, empreendedores, mas seja para os nossos colaboradores também. Então, eu faço questão de investir nos nossos colaboradores, de fazer treinamento, de ensiná-los. Então, assim, conforme eu vou fazendo isso para a empresa, eu automaticamente invisto nos meus colaboradores que eles investem na empresa. Então, acaba que esse tempo que a gente administra dentro da empresa é justamente para isso. Então, hoje eu posso falar sim que eu estou satisfeita com o crescimento da Esfriar. Porém, eu não quero ficar nesse patamar. Eu quero crescer a um nível que a gente consiga, né, ser reconhecido, que a gente consiga estar no Brasil todo e conhecer o nome Esfriar, né? Então, esse é o meu foco, falando Eu por acho mim, que né? a gente é muito jovem, sabe? E a gente tá sempre em busca de um desafio. A gente não quer parar agora. E às vezes a gente acontece de fechar uma obra, um contrato que tá muito difícil, que em vista de outros olhos de fora, fala, nossa, é muito difícil, eu jamais daria conta. A gente vê isso como um aprendizado. Não, a gente quer sim fazer, a gente quer entrar lá, a gente quer fazer bonito. Quer aprender. Isso, E eu acho que a questão do contrato, você fala que é difícil, mas pra gente tá ficando mais fácil fechar contrato, ter esse contrato com as empresas, porque a gente consegue mostrar o nosso trabalho, porque a gente tá ali um ano todo inteiro dentro da indústria, dentro de uma empresa, e aí a gente vai mostrando a qualidade do nosso serviço, e os próprios gerentes, gestores vão passando o nosso nome de boca a boca. Então, acho que, assim, tá acontecendo muito, principalmente esse ano, sabe? Eu vi um negócio que a gente chama no crescimento de moto perpétuo. Não sei se vocês são da área de engenharia, tem um negócio chamado moto perpétuo, que é quanto mais você acelera, mais fácil fica de acelerar. Um carro funciona desse jeito. Então, quanto mais vocês cresceram, quando você está começando, você não tem case para mostrar, você não tem uma equipe tão pronta, você não tem tanta expertise, então você vai começando e esse começo é sempre muito difícil, né? Sim. E aí depois que você vai tendo todo esse case para mostrar, expertise, enfim, clientes que te indicam, esse crescimento vai ficando igual um carro, né? A quinta marcha, ela vai bem mais rápido. E a questão de fechar o contrato, a gente consegue ficar lá um tempo bom e as pessoas vão vendo como a gente trabalha. Os técnicos como trabalham, como funciona o escritório, e todo mundo vai ficando encantado e vai falando, não, realmente, eu quero fechar o contrato com essa empresa por mais tempo, vou indicar eles, quem precisar. E hoje o comercial, rapidinho, eu vou abrir para você falar um pouco da sua rotina, mas o comercial visita os clientes ou vocês ligam primeiro? Não, nós visitamos. Vocês vão em Nós todos fazemos os... questão de visitar o nosso cliente Ver a estrutura. e entender, né, a necessidade dele. Porque às vezes, Gabriel, o cliente, como eu falei, ele não tem o conhecimento de como explicar o que está acontecendo e tudo. Então, nossa equipe técnica Só vai... fala que não está funcionando. Isso, a nossa equipe técnica Não tá vai, funcionando. faz o estudo e aí a gente consegue ter uma conversa melhor com o cliente. Entendi. E como é que é a sua rotina lá hoje, Saulo? Você que, pelo que você falou, você gerencia a parte operacional, então é você que garante que os clientes fiquem felizes, né? Isso, Como é que é esse desafio lá para você hoje? Hoje o meu desafio lá, eu tenho eu e a Janiele, né, que é a minha assistente, e aí a gente trabalha com a plataforma do Alvo, fazendo a gestão de rotas, no caso. A gente faz um agendamento ali semanal, diário, para onde a equipe vai estar atendendo os chamados. E muito acontece de muitas vezes, os nossos chamados, eles são assim, às vezes uma equipe está em um local, o cliente liga para você, tem um problema aqui, nossa, é urgência. E aí o nosso diferencial hoje da Esfriar é esse, a gente consegue ter agilidade no atendimento e dar um atendimento de qualidade. Hoje a gente renovou alguns contratos agora. Você liga para o cliente, o seu contrato vai ser renovado agora. Não, pode me mandar a proposta, a gente só envia a proposta, o cliente só assina e devolve, assim, ele já tem aquela... Ele nem chega, você tá falando assim, ele gosta tanto que ele nem chega a procurar outro Não, fornecedor. e nem em nenhum momento ele fala, eu acho que eu vou fazer uma cotação, a nossa confiabilidade já está bem estabilizada com nossos clientes, que a gente consegue, como assim, a gente mantém eles Fidelizados, né? fidelizados muito tempo. A maioria dos nossos clientes são clientes já há muitos anos conosco. E tem um lance que é o seguinte, vou voltar que senão vai ficar ruim o áudio, que assim, para mim acho que é um desafio, por mais que vocês usem a ferramenta, enfim, mas
não é vocês mais que, assim, não é o dono mais que faz o serviço lá na ponta. Então vocês precisam garantir que o técnico que está indo lá, ele representa a esfriar, então é como se fosse a esfriar dentro do cliente. Isso. Como é que vocês garantem, acho que você falou um pouco, né, sobre treinamento, sobre dar estrutura para ele poder fazer um bom trabalho, mas eu queria entender num modelo mais amplo, como é que vocês garantem que ele lá na ponta não pisa na bola com o cliente a ponto de, sei lá, porque tem cliente que reclama e tem cliente que fica calado. No dia que você Isso. descobre, ele já tá querendo te matar já. Como é que vocês, assim, eu imagino que deva ser um desafio grande, né? Como é que vocês garantem que os técnicos, não é garante, né? Acho que, mas como é que vocês treinam eles? Como é que é esse processo de preparação dele para ele poder representar bem vocês lá na ponta? Isso, a gente tem nossos feedbacks dos nossos clientes e nós temos os nossos gestores, né? O Saulo, ele é um deles. Tem o Antônio Inácio também, que ele é um dos nossos gestores. E a Janiele, que é assistente deles, mas que também já está em treinamento para gestão de contratos, né? Então, o que acontece? Nossos gestores fazem questão de, a cada atendimento durante o mês, pegar o feedback. Por exemplo, a gente atendeu um certo cliente durante 3 dias, porque normalmente nossos contratos requer uma quantidade de dias específicas para atender. Então, terminou o atendimento, a gente envia o nosso relatório, né, para eles, e aí eles conferem e passam o feedback para nós, né? Entendi. Como a gente faz aquele vínculo de amizade inicial para poder fechar um contrato, para poder passar um orçamento, acaba que a gente fica próximo dos nossos clientes. E quando acontece alguma E coisa... quando acontece alguma coisa, eles já nos reportam automaticamente. Eles são Teve bem já Não, isso é muito importante, Não, porque acho que Sim. nunca teve a nenhum missão, cliente. a missão do Saulo e do outro pessoal de contrato não é bem gerenciar e disparar a rota na ferramenta e tal. É garantir que o cliente fique feliz. Essa é a sua missão lá dentro. Isso Já mesmo. teve, né, situações que ocorreu deles não falarem com a gente. Só que como os nossos gestores estão preparados e eles fazem visita nos nossos contratos de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, com os gestores que nos contrataram, então a gente tem sempre esses feedbacks melhores e os feedbacks de quem está acompanhando nossa equipe de campo. Ah, entendi. Então, de tempos em tempos, você vai lá no cliente mesmo para Sim. ver se tá dando tudo certo. Sim, geralmente a gente também faz aquelas visitas de espião que a gente fala. Você Vai tá um junto dia com no, Parece você tá um dia surpresa. no escritório, aí você fala, eu vou ali num cliente de contrato. Aí você escolhe aquele que você sabe que a equipe tá, você chega ali caladinho, vai entrando, vai só observando para ver como é que eles estão fazendo. Mas a nossa equipe hoje, ela é uma equipe bem treinada, bem... a gente, antes de sair pela manhã lá, a gente conversa com todos eles, explica os clientes. Às vezes são, por exemplo, a gente fechou alguns clientes novos. Esse cliente é novo, então vamos analisar melhor, que vai ser Fazer um estudo, né? fazer um estudo melhor, que vai ser uma coisa nova. Então vamos Legal. dar uma olhada lá melhor, vamos mostrar para o cliente se tem algum problema, se não tem, que ele geralmente, igual você estava falando antes, os clientes geralmente ligam para a gente, eles não têm noção nenhuma do ar, só liga, eu apertei aqui o controle, o ar não liga, e agora? Ele não tem aquela noção, assim, de você chegar para o cliente, igual a Adriane falou que o nosso diferencial, a gente vai lá, faz a visita, você ligar para o cliente, faz isso aí, faz isso, que, assim, muitas empresas, eu vim de outras empresas de climatização, fazia assim. Então, quer dizer, se você não fideliza o cliente, porque o cliente ele vai ficar, a pessoa não vai vir aqui, só quer falar para mim fazendo telefone, não vou ligar para isso não, quero um que venha aqui e resolva para mim. Então, assim, o nosso diferencial hoje, a gente tem agilidade e a gente dá a solução para o cliente, Entendi. da forma melhor e mais rápido possível. Entendi. E eu imagino que... Pode falar. E só para completar o que ele está falando, o nosso time hoje, o Gabriel operacional, quem tá lá na ponta mesmo, né? Eles são treinados e a gente faz reunião semanal, não tem como. Então, assim, você tem que investir tempo para treinar o seu time, para treinar o pessoal que tá lá te representando. Então, reuniões, treinamentos e constante conversa, né? Para poder chegar num nível que a gente fique satisfeito e os nossos clientes, principalmente, ficam satisfeitos também com o Entendi. atendimento. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Pode falar. Acho que achar técnico deve ser difícil, achar técnico bom Sim. deve ser difícil, né? Contratar eles, engajar eles. Como é que você faz lá dentro da Esfriar hoje? Hoje Ou a nossa, continua sendo um desafio? Acho que sempre vai ser um desafio, né? Mas... nossa maior dor hoje é contratação. Olha,
Para os técnicos de campo específico, o que a gente procura fazer, né? Quando vem um currículo de técnico ou auxiliar, a gente coloca ele com alguém que já está lá mais tempo na empresa e que entende os processos da empresa para poder passar. E tem essa conversa diária. Chegou no final do dia, né? O Saulo, como é que foi? Como é que tá? A gente conversa, tem reuniões. E o próprio técnico que já está há mais tempo passa esse feedback. Não, ok, tá bacana e tudo mais. Você monta uma espécie de grupo ali, né? Aham. Um experiente. É bem dinâmico. A gente não Treina. gosta de deixar sempre a mesma equipe, porque a gente quer que eles trabalhem em equipe no geral, para não ficar aquela coisa, eu quero ficar só com fulano. Criar uma panelinha. Não, É um todo time, né? mundo é amigo de todo mundo é time, é equipe. E a hora que Então precisar, hoje vai eu e ela, amanhã pode Pronto, e eu exato. e você. A no gente outro não dia. prioriza a questão de toda vez ser sempre a mesma dupla, não. A gente sempre dá um entendi. giro entre a equipe. E é bom também para que eles se conheçam. Às vezes, é igual a gente recontratou algumas pessoas agora, eles se conheçam e vão trocando experiências entre eles, né? Porque a gente tem um técnico hoje, que é o nosso técnico mais velho, que a gente, quando contrata as pessoas, a gente sempre coloca com ele. Que ele chega pra gente e fala, e aí, esse aí, o que o senhor achou dele? Aí ele fala, esse aí, bom, pode desenvolver ele. principalmente ele é pra importante, gente né? ver, Muito importante. principalmente Ele é o pra mais gente importante. ver qual que é o grau de aprendizado daquele técnico na questão de entender de ar-condicionado. Quando é auxiliar, se tem alguma experiência, a gente também coloca, sempre as equipes, né? Técnico e auxiliar. E aí, alguns auxiliares vão se destacando, vão melhorando, a gente vai aumentando o cargo deles, passa para meio oficial, depois passa para técnico, ocorre sempre isso Legal. lá. E vocês têm algum Quem sistema são de comissionamento interessados? para eles ou não? Assim, que algumas empresas trabalham, outras não, que é às vezes por trabalho finalizado ou pelo feedback do próprio cliente. Vocês têm alguma coisa nesse sentido ou vocês ainda não viram necessidade disso? Acho que é mais no geral mesmo, né? Tem essa questão dos gestores estão fazendo feedback. Aham. A gente, depois de muitos anos, a gente viu também que não adianta contratar pessoas que já não tiveram experiência na área. Isso acho que é uma coisa que a muito gente difícil dele procura. aprender, né? apesar Você de ser sabe, tipo difícil. assim, qual que é a maior dificuldade para contratação de pessoas, de técnicos hoje? É porque, assim, normalmente nas empresas a gente contrata, a gente treina, aí o cara sai e abre a própria empresa, né? Uhum. Então, a gente tem essa dificuldade de contratação porque hoje qualquer pessoa acha que já pode abrir empresa, que já vai dar conta e tudo, sabe? Então, assim, é bem dificultoso mesmo É essa bem área. difícil, eu O que que imagino. acontece? Quando é na época do frio, eles vêm. Olha, a gente precisa de emprego. Quando é na época do calor, Pede não, pra eu vou ficar de terceirizado. Já ocorreu também dos próprios colaboradores falar, não, eu quero sair, vou montar meu CNPJ e vou ficar trabalhando de terceirizado. Já Entendi. deu certo, algum depende, né, muito. Alguns dão certo, outros não. A gente teve aqui há umas Por isso 3 que é a maior semanas dificuldade. com o Túlio da Cobesa. Vocês conhecem a Cobesa? Uma empresa de climatização aqui de Goiânia. Ele estava falando para mim que ele tentou contratar PJ e não funcionou, e ele focou em CLT porque ele sente que em CLT os colaboradores lá na ponta são muito mais... Eles são muito mais culturalmente alinhados à empresa, né? Eles representam melhor a empresa lá dentro do cliente. Vocês sentem essa Concordo. diferença também? Eu acho que assim, os contratos exigem que, a maioria deles, dos contratos, exige que seja CLT. Os funcionários estão lá dentro, né? Então, ok, a gente contratou e agora para obra já nem tanto. Então, a gente tem os dois casos lá dentro. Entendi. Aí, eu acho que depende muito. Mas Nós realmente, tem puxa um nosso pouco pro time lado. de confiança, né? Diria assim, né? Que são CLT. Mas funciona também de PJ para PJ, prestando serviço para nós, né? Uhum. Então acaba que assim, a gente desvincula, né? O CLT e a responsabilidade é dele. Então nós temos um contrato de prestação de serviço com ele. Então ele vai lá fazer o atendimento e se houver um retorno, ele vai lá e tem que executar. Entendi. Caso a gente não consiga ter essa conversa, o nosso time de confiança vai lá e resolve o problema, porque é o nosso nome, né, que tá à frente. E aí a gente desvincula esse técnico como terceirizado. E mudando um pouquinho de assunto, retrabalho é a pior coisa que pode existir para uma empresa de serviço, né? Sim. Acho que Sim. desde uma manicure até quem, sei lá, da manutenção em plataforma no mar, retrabalho é onde boa parte da sua margem, enfim, fica lá. Como é que vocês hoje tentam, assim, é impossível zerar, eu imagino, até porque você lida com máquina, né? E máquina É imprevisível. é imprevisível. Mas como é que vocês tentam diminuir o máximo possível até para vocês terem pouco impacto dentro da operação de vocês? Como a gente foca em contratos
e foca em obras, a gente não tem muitos chamados de emergência para retornos, né? Porque tem a prevenção, o contrato, a gente Isso. faz a O prevenção. PMOC, tá ele lá é justamente para todo isso, mês. né? Para prevenir. Isso. Então, acaba que, por exemplo, como o nosso time tá lá todo mês, eles olham uma placa, eles olham uma contactora, eles olham um capacitor. Ah, o capacitor já tá meia vida para frente, tá muito fraco a ventilação. Não, então já faz a substituição para prevenir um problema futuro. Então, a gente trabalha com a famoso preditiva, certo? Então, assim, nós prevenimos um futuro que possa acontecer, que possa ocasionar um problema para o nosso cliente. Isso. Então, um dos motivos da gente sair do pessoa física e focar nos contratos e focar em obras é justamente isso. Então, a gente, o nosso time já está lá trabalhando mensalmente e eles entendem a necessidade do nosso cliente, está ali fazendo um estudo de cada equipamento para prevenir os problemas. Entendi. Desconforto, né? E como é que hoje vocês fazem? O próprio técnico vende isso para o cliente ou ele descobre essa informação? Ah, sei lá, tem um capacitor aqui que está com problema, a gente precisa trocar, ele passa para o time interno. Aí o entra time o interno alvo. vê. Ele, Aí é Ele onde entra o coloca alvo. lá. que Exatamente. aí lá dentro do alvo eu crio, né? A gente cria as OS. Aí ele, por exemplo, eu oriento ele sempre antes de sair, ó, se tiver alguma corretiva, alguma coisa, você vai lá no relato E e coloca. Aí, Mas aí um time de vendas liga para o cliente, Isso, né? Isso. nosso time comercial. nosso time comercial entra em contato entendi. e fala pro Nossos cliente. técnicos não têm essa ligação direto com os nossos clientes, né? A gente prioriza que o nosso escritório tenha. Por quê? Porque a gente sabe o horário que o nosso cliente pode atender um telefone, a gente sabe como conversar com É, os tem a nossos questão da segurança clientes. também, né? Tem a Porque questão da o segurança. técnico pode sair amanhã e montar uma empresa para ele. Exatamente. Então, a gente sempre prioriza que os nossos times explicam para o cliente, né, o que está acontecendo, o nosso time operacional, eles explicam exatamente o que é o problema E para o ele fala que cliente. alguém do comercial vai ligar para Exato. ele. Aí o escritório entra Mas em nem contato. sempre a pessoa tá lá. Vamos supor que for um contrato muito Sim. grande, ele vai estar, o colaborador vai estar lidando com outro colaborador. Então, aí passa lá, pessoal, os gestores, para É, e o passar a vendedor também informação. já tem informação de quem para quem ele vendeu, né? Então é mais fácil ele Isso. acertar Quem essa que é a pessoa né? responsável da manutenção? Geralmente o contrato o recorrente, a gente tem um contato com uma pessoa específica que é o responsável pelo contrato. E o nosso colaborador, quando ele vai, normalmente, ele é recebido por um gestor ou por um próprio colaborador ali, então ele só orienta ele e acompanha. Aí ele só reporta pra gente o que precisa ser feito. A gente entra em contato com a pessoa que é o responsável Que do comprou, contrato, né? que contratou a gente, ó, precisa substituir o capacitor na máquina da sala, tá? Não, ok, me manda o orçamento que eu já vou fazer a aprovação aqui. E aí já faz a substituição e evita Quando o retorno. você falou do WhatsApp, né? A gente usa o WhatsApp uma ferramenta assim diária. Alguns contratos a gente faz um grupo com os gestores deles. Inclusive, eu que sou do RH, às vezes estou no grupo porque tem uma demanda de documentação. Aí a gente já cria o grupo. Não, qualquer coisa pode falar aqui. Aí se apresenta, é a gestora financeira, gestor de manutenção de contratos, RH. Entendi. Essas são as pessoas com quem você tem que E conversar. duas perguntas. O time comercial de vocês são quantas pessoas? Hoje nós temos 2 pessoas no time Duas comercial. pessoas no time Isso. comercial, Lá na legal. frente, lá. Aqui. E uma outra pergunta para você, acho que ou para você, não sei. A gente estava falando sobre documentação que os clientes pedem, né? Eu fiz uma webinar esses dias com um pessoal que trabalhava com essas documentações. Como é que vocês fazem hoje? É uma coisa que os clientes pedem muito, porque isso na gestão é um negócio que impacta bastante, né? Sim. Eu imagino que, sei lá, uma indústria, alguém que recebe cliente, enfim, ele vai querer algumas certificações para garantir que o prestador Exato. de serviço que ele está contratando tem algum nível de expertise para atender ele, né? Sim. Como é que vocês fazem hoje? Vocês têm uma lista de documentação? Temos. Olha, eu acompanho lá por planilha, sabe? Então, cada contrato exige uma documentação diferente. O cliente que pede, assim, para Isso. mim eu preciso Eles de já vêm com uma lista de dessas aqui, documentação, eu preciso que você me mande. tudo. Varia Tanto do muito, colaborador quanto da empresa. Varia muito pelo contrato que a gente está Isso. atuando. Por exemplo, indústria é uma forma, contratos menores é outra forma. Então, depende muito do contratante. A importância de manter esses documentos em dia, assim, Sim. Isso. porque às vezes... Isso é um diferencial também, viu, Gabriel, da nossa empresa. Porque muitas empresas não têm essa documentação em dia, demora. Treinamento. Exato. Nossa, o NR. vendedor, Pra se não poder tiver isso, o entender. vendedor deve ficar desesperado, ele tá tentando fechar o contrato. E são coisas aí, que cadê demandam os documentos? tempo. E Isso. algumas exemplo- empresas hoje pedem CND de FGTS, CND daqueles
questão fiscal toda, pede São os questão documentos da empresa, né? capacidade Tem que estar tudo técnica. certinho. Aí os documentos dos colaboradores. É Para que fazer um NR10, curso de altura, para subir numa isso, escada. NR10, NR10, NR35, é de NR35 altura. de altura. Isso demanda um tempo. Então, todos os nossos Isso. colaboradores têm os cursos, têm as NRs E em a maioria dia. das empresas pede. E a gente tem que ficar de olho, porque qualquer hora vem. 100% das 100%. empresas pedem, É. Gabriel. E assim, o nosso diferencial também é prevenir que não chega na validade do documento e não tenha. Então, porque esses cursos, NR35, NR10, eles são válidos por um ano. Uhum. Então, acaba que a gente, antes de inteirar um Antes. ano, a gente tem que parar nosso time por partes para ir fazendo treinamento. Os E aí técnicos não têm que ter esse deixar documento. Aham, vencer. sim. Exato. Tem os documentos É o dos documento técnicos. do próprio técnico. E Faz sentido ele que sobe a escada. Um certificado, tem um certificado, aí esse certificado ele tem que ser renovado, aí tá quase finalizando, o próprio cliente, às vezes a gente recebe um e-mail, olha, a documentação sua tá quase vencendo, vamos ter que atualizar, e a gente já se organiza para pegar esses Na verdade, eu colaboradores. já isso, atualizo nós antes, trabalhamos ninguém nem me na preventiva, né? É. A Isabela, junto Eu, com o por isso time que eu falo, dela, eu tenho faz. a planilha lá, tem minha assistente, ela já olha tudo antes de vencer, porque se acontecer de vencer, eles o bloqueiam a técnico não nossa vai poder entrada. entrar. Não podem, o técnico não pode Justamente, subir a na gente trabalha escada, com não pode indústria. fazer É porque elétrico. Se acontecer um acidente lá dentro, é responsabilidade deles. Né? Sim, Justamente. Então, aí Entendi. tem a documentação da empresa, dos funcionários. isso. E eu vejo que isso é um diferencial, porque muitos contratos chegam lá no e-mail, olha, quero orçamento, tá, nanã, tô fazendo com outras empresas. E acaba fechando com a gente, porque a gente tem toda a documentação correta. E outras Imagino, empresas não Para têm. atender. Porque, enfim, a responsabilidade dele, ele quer garantir que o prestador de serviços saiba executar ali, não só tecnicamente, mas Uhum. essa parte é uma parte técnica. E para quem está começando, né, hoje, Gabriel, a gente sempre compartilha, né, nesses Uma nossos dica. networks, é sempre deixar a documentação em dia, ir no CREA, colocar um engenheiro responsável pela empresa, deixar o CREA quitado e pago em dias, ter um técnico experiente já na área e que tenha o entendimento que ele possa ser necessário, que tenha documentação, que tenha um diploma para poder ser representado. Então, assim, é isso que a gente sempre fala, sabe? Entendi. Nos nossos networks que a gente faz. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, mudando de assunto um pouco. Como é que foi a pandemia para esfriar? A pandemia foi um momento que foi difícil pra gente, foi difícil, Foi. mas pra ele ali foi difícil, pra todo mundo foi difícil. Como é que foi para vocês? Então, nós difícil. tivemos que bolar novas estratégias, né? Enquanto a esfriar existe, a gente sempre está pensando em estratégias. E a pandemia foi algo que nos baqueou, mas que nós superamos e que foi uma escola para gente. O Josué até fala muito que a pandemia foi um estudo para nós mesmos entender e parar e ver o que estava acontecendo. Porque acaba que o nosso dia a dia é tão corrido que muitas coisas passam despercebidas e a gente não para um tempo para sentar e ver. Então, Vai a vivendo um dia após pandemia. o outro, né? E Isso, a pandemia a gente não parou porque a gente tinha um trabalho essencial que a gente tinha que fazer para o nosso Muitos dos clientes tiveram isso. Isso. Vocês dão manutenção em algum hospital ou Sim. supermercado, Indústria, né? hospitais, locais que não podem faltar energia e tem painéis eletrônicos que não podem parar. Então, assim, acabou que a gente não parou 100%. Nós reduzimos. Nós tivemos que bolar uma estratégia, infelizmente, de ficar somente com as pessoas que estavam trazendo resultados maiores e melhores. Todas as empresas pra fizeram empresa. isso, não só vocês. E aí nós tivemos também o apoio do governo na época, né? Sobre encostar alguns funcionários, estar recebendo também. Então nós fomos Esse fazendo as apoio foi estratégias. muito bom, né? Porque Foi muito bom. a demanda às vezes caiu, você tinha, sei lá, 30 Sim. contratos, agora só pode atender 5, talvez. Isso. E aí você coloca os técnicos, acho que era 50% do tempo trabalhando, até menos tempo, Isso. né? E eles recebiam a diferença pelo governo, né? E aí a gente foi bolando estratégia conforme foi acontecendo a necessidade, né? Foi uma escola pra gente, conforme a pandemia passou, né, entre aspas, a gente entendeu muitas necessidades, a gente fez muitas melhorias e a gente superou e agora... E vocês sentiram que depois da pandemia parece que... Eu tô falando pela gente lá, mas eu conversei com outros empreendedores de outros segmentos que eles também sentiram isso.
que depois da pandemia parece que é como se tivesse sido um estilingue, né? A galera deu um passo para trás, mas depois foi Isso. muito rápido a Foi volta. um assim. tempo de reflexão, porque todo mundo parou, igual ela falou, Foi um né? estudo, Pra né? poder ver, o que é que eu posso melhorar. Por A exemplo, gente essa teve questão que dos pensar, contratos. né, em estratégias para a gente conseguir alcançar novas metas, né? Então, foi esse tempo que ela Por exemplo, tá citando. a questão dos contratos. Foi na pandemia que a gente viu. Falou, não, a gente precisa, porque como que a gente vai fazer um planejamento financeiro se a gente já atende esporádico e agora a gente não pode entrar na casa dos clientes? A gente já tinha alguns Isso. contratos que a gente falou, não, então vamos em busca de mais. É isso que a gente precisa. Então foi muito bom. Entendi. Porque Foi um igual, crescimento, as né? indústrias não param, o hospital não para. De então a gente estratégia tem para que- nós mesmos. E hoje vocês focam mais nesses segmentos que indústria, hospital? Não, a gente atende igual você no, falou, no né? geral. É, É. porque os Agnóstico. clientes vêm Isso. pra gente, né? Nessa época a gente viu isso. Nós Na temos questão salão do de contrato em beleza, geral. supermercados, indústrias, Né? cosméticos. Médicos. Isso, sabe? Então, assim, é bem geralzão variado. mesmo. Não tem um segmento específico. Nós não decidimos fazer por segmento, Uhum. porque, infelizmente, hoje no mercado da climatização tem. Como é que eu posso falar? As pessoas buscam por preços, não buscam por valores. Então, acaba que nós buscamos por valores. Uhum. Então, os nossos clientes são os clientes diferenciados. Entendi. Então vocês hoje, assim, uma coisa que eu vejo que muita gente sofre, que você falou, eu passei um orçamento para o meu cliente, ele achou caro e vai procurar com um mais baratinho, que vai fazer ali mais ou menos e tal. Isso. Isso No- acontece muito, e depois o que acontece? Eles voltam pra gente, olha, Normalmente muito pra Sim. resolver o Pessoas problema. físicas, muitos que Pessoas fazem essa que a Isa disse. Pra resolver o problema até as empresas, sabe? Porque o contrato de manutenção, a gente tem um contrato de manutenção, mas às vezes o cliente Faz por fora. tem essa abertura para poder chamar outra empresa para mexer, para às vezes fazer instalação. Se for uma indústria muito grande, que é alguns exemplos que a gente tem lá, às vezes, né, eles fazem isso. Então ocorre, às vezes eles, não, vamos aqui ver, fazer um orçamento para ver, porque o deles está um pouco acima e tal. Aí depois fala, não, olha, Sabe volta que- aqui arrumar um problema. Isso. Muito interessante ver, pô, vocês tinha um restaurante, o restaurante não deu certo, falou, pô, o que a gente vai fazer? O seu marido já tinha experiência Isso. com instalação de equipamento, e hoje esse negócio que vocês começaram lá, vocês 4, né, alimenta 30 famílias, né, sustenta 30 Isso. famílias, que é um negócio incrível, assim, esse é o poder do empreendedorismo, né. E o destino foi tanto assim que na época o Marcos, ele tinha uma empresa com sócio e ele já estava mais pra lá do que pra cá. Então, sabe? Se ele tivesse unir bem, útil talvez ele não ao quisesse, né, agradável. talvez. Era. E a história, pode contar a E- história da primeira. Pode, Não, pô, agora que você falou, tem que contar, né, não... Curioso. que é o programa de informação. Porque o Jusvan ele já fazia, né? Instalação, Uhum. ok. E aí o Marcos falou: não, eu quero conhecer e tal, vamos junto. E o Jusvan também, vamos, beleza, eles foram. E aí o Jusvan tinha um carro, que era bem assim, antigo, né? Mais assim, humilde. E aí eles pegaram uma estrada pra fazer manutenção em outra cidade, num hotel. E aí tava chovendo muito forte, eles pegaram a estrada à noite. Nossa. Só que o farol do carro era bem assim, fraquinho. Os dois tiveram que colocar a cabeça pra fora do vidro, na Eu já chuva. fiz isso, já. Aí chegaram lá. Quando chegaram lá, era um hotel de não sei quantos andares, acho que uns 30 ar-condicionados. Isso. E na época tinha que fazer manutenção como? Desmontava o ar-condicionado, levava lá pra Inteiro. baixo. Quantos andares tinha esse... E Desinstalar. eles o ficaram, acho que uma ar-condicionado semana inteira pra fazer E 30 fazia manutenções. manutenção. E o Marcos já pegou, assim, o primeiro atendimento. Ele já viu, acompanhou. ele já viu na prática Então, como é que é o dali rolê do ele negócio. poderia ter desistido, porque ele, entendeu? Foi bem tenso. Hoje a gente já não faz isso de desmontar o ar-condicionado, a gente busca outras tecnologias, né? O pessoal leva um bolsão, limpa no local. Mas Que a loucura. história é essa. E assim, Gabriel. Esse foi o primeiro cliente? Não, o Um dos Jusvan já primeiros. tinha. O primeiro que o Marcos acompanhou, porque eles Ah. começaram a conversar Foi o sobre test montar. drive. Foi mais E aí, ou como menos. eles viajaram juntos, acho que surgiu dali a ideia, Acho que entendeu? ele falou assim, ó, eu vou ali, vamos... Você quer ver como é que é? Vou lá. Porque o Marcos já não tava tão assim. Aí eles já E começaram a conversar. Foi. E as nossas histórias, assim, Gabriel, ela é de superação, literalmente, sabe? Porque, assim, quando a gente fechou o Empório na época, nós ficamos devendo todos os cabelos da cabeça, praticamente. Então, assim, É chegou num difícil, nível, né? né? Empreender no Brasil é muito difícil. Chegou no nível, assim, que a gente falou assim, não dá, sabe? E aí nós
cheio de dívidas, eu estava cheio de dívidas no meu nome. E aí nós falamos assim, vamos e nós vamos junto. Então, assim, meu irmão abraçou a causa, o Marcos abraçou a causa, o Josué entrou com cabeça, corpo e alma. Era a missão E de vida foi dele fazer esse negócio dar certo. Não, e detalhe ainda, assim que a gente fechou o empório, eu engravidei. Nossa. E aí, dívida, É menina. sempre nessa época, inclusive. Foi quando eu conheci a família e tal. Foi. E Quando aí eu conheci o Marcos, ele já me contava, assim, né, da empresa que ele tinha com outro sócio, ele já não estava muito feliz, sabe? Uhum. E aí o Josimar chegou com a Era uma proposta empresa de pra marketing. ele. Fazer era fachada. Não, era entendi. de... Site. Como é que chama aquelas empresas? Comunicação visual. Exatamente. E aí, era aquela coisa, né? Quando as duas pessoas atuam na mesma área, é difícil dar certo. É difícil, porque um Agora- quer invadir o espaço do outro, né? Exato. Aí, no caso do Marcos, era justamente isso, né? Os dois atuavam na mesma área, então não dava muito certo. Agora, o Josivan e o Marcos é um complemento. A gente, no Acho mercado que de deve ser. tecnologia, tem uma máxima que fala que os empreendedores precisam se complementar. Assim, se arrumar dois, por exemplo, se tiver 2 desenvolvedores técnicos, o produto não vende. Se tiver 2 vendedores, o produto não vai. Então, assim, tem que ter uma sinergia entre o time para as coisas andarem. Eu acho que isso vale não só para o mercado de tecnologia. A gente fala muito porque eu estou inserido nesse mercado, mas vale muito para todos os mercados, né? Sim. É, Ó, o Pra exemplo. sociedade É um dar exemplo certo, prático, né? né? Eu acredito que tem que ser assim, né, Gabriel? Até para conversa ficar, igual você falou, né? Assim, um não invade o espaço do outro, né? Senão, enfim, gera No confusão. final, um aprende com o outro, porque Sim. cada um sabe. Não, e tem um negócio que é assim, ó. As coisas eventualmente dão errado. Nem, assim, se tudo der certo, era uma maravilha, né? Exato. A gente tava lá em Dubai a hora dessa, mas, mas nem sempre dá. Então, assim, quando acho que tem essa sinergia, acho que essa sinergia que vocês têm, quando algo dá errado, alguém do time ou um gestor ou um diretor, o próprio diretor da empresa fez algo, existe um fator de entender ali o que aconteceu, né? Assim, não só um julgamento do tipo, você fez Isso. errado, enfim, como é que você deixou isso acontecer e tal. Exatamente. É mais do tipo, como é que a gente faz pra não deixar isso acontecer de novo? De né? novo, né? E, Gabriel, felizmente, né, a gente tem esse entendimento e a gente sempre propõe melhorias e buscar conhecimento, que é fundamental, né? Legal. A gente empresa. aprende muito com os erros. Lá a gente nunca Isso. fica parado. É o tempo todo. Às vezes, semanalmente, acontece alguma coisa e a gente já muda. Não tá legal aqui? Vamos por aqui. Não tá legal aqui? Vamos por aqui. Ah, não, volta. É o tempo todo movimentando. E aprendendo com os erros. E como a gente é muito parceiro, né? Cada um de nós, 4, a gente tem o seu ponto forte de atuação, né? Uhum. Então, como eu E já sou foi se descobrindo. especialista... Por exemplo, eu não tinha nada a ver, né? E agora já me descobri na área de RH. E você gosta Tá da dando área? super certo. Pô, Tô que legal. gostando. Você já trabalhava com administrativo antes? Não, eu trabalhava com vendas, só que assim, Ah. a minha família já vem de uma família que é empresários. né? Entendi. Não a minha mãe e o meu pai, mas eu falo assim, os parentes, Uhum. né? Então, assim, eu tive a oportunidade de crescer numa família que me apresentaram, né? A minha madrinha, minhas tias, me apresentaram um meio ali por alto. E aí, hoje eu curso administração também, justamente para complementar esse estudo na empresa. E aí, foi algo que eu gosto e que eu já tinha uma noção. Legal, show de bola. Pessoal, queria muito agradecer a presença de vocês. Foi muito legal ter vocês aqui. 2 empreendedoras da área de manutenção de equipamentos, né? Um negócio. Você já tinha trabalhado numa empresa de empreendedoras assim? Não. As outras empresas que eu vi sempre foram homens. Sempre homens, né? É muito legal ver as mulheres tomando espaço, assim, de poder empreender, poder entrar no mercado muito masculino, né? Mercado de manutenção Sim, é um mercado muito masculino, né? É um mercado que a pessoa tá com mão suja de graxa, sobe telhado, né? Então, é muito legal ver vocês trabalhando nesse segmento e meus parabéns por terem conseguido construir um negócio desse porte, assim. A gente sabe que mercado de climatização é um mercado ultra competitivo, assim. Sim. É um mercado que tem muita empresa, não só os autônomos, mas tem muita empresa. E conseguir crescer, na velocidade que vocês cresceram nesse período é um negócio
até um pouco assustadoras. Vocês ficaram assustados em alguns momentos, né? Do tipo, esse negócio tá indo muito Nossa. rápido. A gente sempre fica assim, né? E será que vai dar certo? Será que a gente vai conseguir? É isso. Mas aí, igual eu falei, né? A gente se abraça e a gente vai. E vai, né? Vai. Os nossos colaboradores também, eles são muito parceiros, sabe? São. Então, assim, acaba que a gente. Tem aquela fala, né? A gente é uma família. Não, mas lá a gente é uma família mesmo. A gente se preocupa com os nossos colaboradores, Com a se eles não família estão deles. bem. Então, Isso é assim, importante. a gente abraça eles e eles abraçam a Abraçar a gente gente. nas nossas loucuras. Legal. Eu tinha um mentor que ele falava assim, ó, você tá com medo, bota uma fralda e vai, assim. Vai com medo mesmo. Show. Pessoal, e parabéns pra vocês. Obrigado aí por ter compartilhado a história de vocês aqui no AlvoCast. Muito Obrigada, obrigada, Gabriel. Gabriel, pela oportunidade de ter nos convidado para estar aqui falando um pouquinho da Esfriar.